E aí, pessoal, estou de volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 201 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e marcantes 2017 de rating. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá, vamos lançar o desafio. Voltei de viagem ontem, ou na verdade hoje, até de madrugada, do torneio lá do Paraná. E então vou estender por mais um dia o repertório. Amanhã eu vou pensar num repertório novo. Vou gravar mais. Tô estendendo de 10 em 10 pontos agora, né? Então até 2020 de rating. Vamos jogar aqui a abertura catalã. Vou começar com D4, adversário do Quênia, olha só. Então, D4, cavalo F6, cavalo F3. Por que eu joguei cavalo F3? Bom, vou jogar G3. Já expliquei pra vocês, a gente não chama isso aqui de catalã, tá? Isso aqui é uma... Ah, C5. Tá, aqui eu tenho dois cenários possíveis. Eu acho que eu vou jogar D5, que seria uma Benoni do fianqueto, né? Sempre que o preto jogar C5 e eu passar o peão para D5, a gente chama de Benoni. E vamos considerar que eu já teria jogado C4 normalmente. Outra opção é fazer o C4 agora, permitir a troca e jogar uma estrutura mais de inglesa, que eu até gosto mais, mas eu vou jogar D5, que é mais fiel ao que eu tô fazendo. Tá, e agora eu vou jogar C4, que eu nem sei se é o lance mais preciso aqui. E a gente vai entrar numa posição típica de Benoni do fianqueto agora. Cavalo C3. Né? E você pode dizer que eu tô jogando mais ou menos um esquema de catalã aqui, por causa do fianqueto. Mas como ele define isso aqui, a gente vai chamar ou de Índia do Rei ou de Benoni. No caso, Benoni, porque ele já definiu o C5 aqui. E é aquela coisa, né? A nomenclatura é para facilitar um pouco só. Não muda muito o seu nível, você saber mais ou menos nomes. Vou fazer o rock. Esse é um pouco estranho, dificulta o E6 agora. Porque eu tô capturando e tomando em D6. E a gente vai jogar com um pouco mais de espaço aqui. Então sempre que eu jogo D5, né, é chato. E agora, um momento bem importante aqui já. Cavalo G4, eu acho que não é um lance bom, mas é uma ideia que faz sentido. Por quê? Ele tá se sentindo meio empacotado, né, sem espaço para as peças. E quando você não tem espaço para as peças, o que que você quer fazer? Exatamente isso, você quer trocar as peças. Porque se você troca um par de cavalos, dá uma aliviada já. O bispo agora tá jogando, né? O cavalo ganhou umas casas aqui. Então é bom senso isso. Quando você tem menos espaço, você quer trocar peça. Então se eu fizer H3, ele vai jogar esse. E qual deve ser o meu instinto? Exatamente o contrário. Não quero trocar peça. Ou seja, quando eu faço H3 aqui, que eu acho que é um lance bom, ele vai fazer cavalo E5. Cavalo D2 é um lance excelente aqui. A ideia, pelo menos. Eu tô me empacotando um pouco também, só que eu tô ameaçando F4. E ele pode ficar um pouco esquisito, né? Então, a minha ideia faz sentido. Agora eu preciso calcular se ela funciona. Então, H3, cavalo E5, cavalo D2. Se ele vier com cavalo B6, dá uma B3. Ele tá cada vez mais torto, né? Eu quero jogar F4. Outra opção seria bispo F4. Cavalo E5, puxar o cavalo, mas aí eu não tenho F4. Aí eu não sei se eu gosto tanto. Eu tenho uma pequena dúvida com H3, mas eu vou jogar H3. Ele vai puxar cavalo E5. E eu quero que vocês entendam isso, né? Se eu tomar aqui, é um alívio muito grande para ele. Eu continuo melhor ainda, não é que eu tô mal. Mas ele bota o cavalinho em E5, ele toca em C4, ele dá uma aliviada, abriu o bispo dele já de C8. E quando eu jogo esse, essas peças não estão conversando bem. E F4 ameaça ganhar uma peça. Ele vai jogar esse, quase certeza, que é um lance feio. Feio, porque o cavalo, em posições aqui de Benoni, de Ninja do Rei, o cavalo não fica bem em B6. Não fica bem em B6. Né? Se eu jogar B3, eu levo o golpe. Infelizmente, mas eu falei já dar uma B3 antes, né? Mas o B3 seria o lance ideal porque limita o cavalo. Então, B3, como vocês sabem, limita o cavalo de B6. O problema é que aqui tem um problema tático. Então, você tem que pensar sempre nesse ponto. Os conceitos, eles só vão ser aplicados corretamente se o cálculo fizer sentido. Isso não adianta nada. Ah, porque eu vi num livro que é bom, peão limita o cavalo de B6. Sim, mas é um lance horrível nessa situação. Então, o conceito feito sem nenhuma análise, ele é a mesma coisa que nada. Melhor até nem ter o conhecimento às vezes aí, né?
Então vou jogar dama B3, que não é um lance perfeito. Mas eu preparo aqui... Ah, interessante, A5. Interessante. Porque ele quer forçar a barra com A4 agora, né? E F4 eu tô perdendo um peão. Aqui eu tenho duas opções. A3, que eu sinceramente não gosto, porque ele faz A4, dama A2, tá ok, mas é meio esquisito, né? E eu acho que eu vou acabar fazendo A4, que eu também não gosto muito. Porque aí eu perco a flexibilidade na lá da dama e eu vou ceder essa casa pra ele. É, dá um certo trabalho pra ele vir buscar essa casa. Ele vai ter que fazer uma volta olímpica aqui, né? Será que eu faço A3? É muito xadrez, né? Jogar 3 aqui. A4, dama A2. Seguido de F4, E4, cavalo F3. É A4, cavalo D7 ele faz, né? É, eu vou jogar A4. Não é um lance dos sonhos do ponto de vista estratégico, mas minha dama tá bem em B3 aqui, né? Tem perigo dele perder uma peça com esse. Esquecer que o cavalo tá sem volta. Bispo D7, F4 e aí foi, né? F5 não é bom, enfraquece muito essa casa aqui. E acho que eu vou avançar F4. Porque se ele vier F4, aí ele começa a ter uma estabilidade aqui na casa de E5. Então, repara que se ele joga F4, eu tenho dificuldade para expulsar esse cavalo. Então, vou começar com F4 aqui. Pode ser que ele faça esse, mas é feio esse lance agora. E repara o seguinte, que ele não tem nenhum cavalo chegando perto de B4, que é a casa fraca da minha posição. Então, cavalo B5 é um lance legal aqui. Ocupa a casa fraca, né? E outro lance é E4, que eu acho que é mais natural. Repara que o cheque aqui é um cheque, mas não faz nada demais. Inclusive, o cheque é bem ruim, eu acho. Porque ele vai levar um cavalo B5 depois. E agora o meu cavalo de D2, né? Por E4. Meu peão segue sem tá caindo no momento. E agora eu quero fazer rei H2 para sair dos cheques e trazer minhas peças para o centro. E tem essa fraqueza aqui. Ah, se bem que ele pode jogar E6 agora, né? Isso eu acho que me ajuda um pouco. Fazer rei H2. Ah, ele pode fazer E6. Deve estar ruim igual, mas... É, não, tá bem ruim igual. Cavalo B5, né? Cavalo H6, ele segue manobrando pra lá e pra cá. Meu rei, por enquanto, tá bem seguro. Repara que não tem o cheque aqui. E eu vou começar com o cavalo B5, né? Se eu pegar esse bispo, acabou o jogo pra ele. Esse bispo vale muito aqui, porque ele, além dele me atacar, ele principalmente defende bastante o rei dele. Então ele não quer deixar esse bispo cair. E esse é um lance muito fácil de fazer, porque o cavalo tá bem aqui também. Então, eu quero tomar esse bispo. Mesmo se eu não tomar esse bispo, meu cavalo tá bem ali, né? Então, ele que se vire aqui para se cuidar. E quando ele joga esse, ele permite o cavalo G5. Agora ele não vai ter mais E6. Eu só preciso reorganizar minha dama aqui, né? Tirar a dama e jogar um B3. Bispo G7 tem cara que tá correto. Bispo D2 é um lance também. O bispo dele é muito forte aqui, né? Se eu jogar bispo D2, E6, aí tá caindo em D6, né? Acho que eu vou jogar esse. E bispo C3. Minha dama vai ficar muito bem em C3, porque o rei dele tá muito exposto agora, esse rei. Muito exposto. Cavalo F5 e agora acho que bispo C3. Cavalo D4. Ah, D4 é um lance, mas vai dar errado pra ele também. Posso até tomar de bispo no último caso. Não vi esse lance. Mas é ruim esse lance, né? Eu tomo, né? Eu não vi que ele tinha esse lance. Porque se tô F2, ele pega o meu bispo e sei lá, né? Mas esse aqui ganha, né? Agora. Ah, é cheque, eu nem vi. Não, mas tá ruim ainda. Nossa, pendurei a qualidade. Mas tá ruim ainda pra ele. Não vi que era cheque. Não vi. Achei que eu ia jogar esse, né? Mas vamos acelerar um pouco agora porque perdi material. Mas eu acho que eu tô melhor ainda. Hum, tem um tema aqui no cavalo, né? Será que torre 1 primeiro? Bispo F5, cavalo G. Eu quero muito dar esse cheque aqui, mas... Pensando bem, eu tenho esse cheque a hora que eu quiser, né? Então vou jogar torre 1 primeiro. E quando o bispo F5, cavalo G5. Eu tô com muito espaço ainda, apesar da pendurada. Eu acho que eu nem tô pior aqui, na verdade. Eu acho que eu nem tô pior. Tenho muita liberdade aqui no centro.
Eu quero jogar esse B3 rápido pra liberar minha dama, né? Porque senão o cavalo vai ficar me incomodando. Por outro lado, minha dama aqui incomoda o cavalo dele, né? Então, tem os dois lados da moeda. Esse RG8 é um lance fino aqui pra ele. Sai dos temas, né? Por isso eu queria dar o cheque logo mesmo. Não sei. Tudo tem seus lados bons. Ah, H6 é interessante. Ele quer abrir. Tira o cavalo e quer botar o rei em H7, né? Vou jogar dama C3. Interessante. Sigo bem ainda, né? Agora B3. Mato o cavalo dele de vez. E agora eu preciso começar a trabalhar aqui. Não gostei desse H6 pra mim, não. Ele jogou bem esse lance. Ele tem até bispo D7 agora. Eu tô começando a não gostar, não gostar dessa posição. Não tô gostando da posição. É, esse eu fico feliz de ver. Bispo D7 me incomodava pra eliminar esse cavalo aqui. Esse eu não me incomodo se ele tomar, mas acho que eu vou manter o cavalo melhor, né? Pra onde eu vou com esse cavalo? Aqui, talvez? Esse eu gosto, cavalo F2. Eu vou jogar esse, meio sem ideia. Jogar pra pressionar aqui, né? Não tá legal isso aqui. Mas H4 era uma opção também. Não, dama E3 é uma opção boa aqui. Eu boto uma pressão chata em E7. Se dama D7, ele tá perdendo o bispo pra G4. Ah, ele não tem dama D7. Ah, ele vai jogar dama D7. Ele vai pendurar aqui, provavelmente. Tá, não pendurou no momento. G4, ele ainda tem esse, né? Que é um lance até bom pra ele. Eu vou jogar dama E3 por dois motivos. Eu toco no peão de E7. E se ele jogar aqui, agora eu tiro meu cavalo. Eu não quero deixar ele tomar meu cavalo. Porque eu sigo com vantagem de espaço, né? E ele finalmente pendurou o bispo com G4. Ele tem esse ainda, mas vai perder, né? Ele sacrificou, ok. Tá. Mas aqui tá ganho pro branco, com certeza. Tem que só tomar o mínimo de cuidado. Tem uma pressãozinha chata aqui. Bispo H3 eu acho que é muito bom. Porque se ele tomar em F4, eu troco as damas, tá caindo em E7. E meu bispo ganha vida, né, em H3. Isso aqui tá excelente. Jogou lá. E agora, provavelmente, cavalo F3. A dama tá quase sem casa, né? Tem cavalo C7 também pulando pra cá. Isso parece bem ganhador também, né? Cavalo F3. Tem uma posição engraçada aqui, né? Cavalo F3, dama H5, rei G3. Eu vou prender a dama, né? Mas esse aqui parece muito bom direto, cavalo F3. Repara que ele não tem nada aqui. Se tomar em F4, eu troco. Toma em E7, rei G3. Ok, eu troco as damas. E eu começo com torre 7 cheque. Ele vai ativar as torres, só que ele tá bem perdido aqui. Se eu tomar em D6, toma em F3, né? Começar com o rei G3, ele vai dobrar. Ele consegue uma iniciativa, na verdade, aqui. Mas tá bem perdido isso aqui pra ele. Ele vai dobrar. Ah, G5. Mas eu tomo em D6, né? Ele vai dobrar agora, né? Eu tinha a torre B7, inclusive, né? Era até mais simples, talvez. Ah, bispo G4, talvez? Bispo G4 parece bem redondo, né? Porque eu mantenho meu bispo ativo, H5 eu tomo. É... Ele não tem lance com o cavalo, né? Eu vou tomar... O cavalo tá preso daqui a pouco em B6. Não tem nem pra onde ir esse cavalo. Eu tinha esse também, né? Ameaçando mate, né? É mate esse lance. Cavalo E5 era bom. Nem vi esse lance. O bispo G4 tá excelente aqui também. Que vai ficar difícil pro nosso amigo. Bananou já. Tá bom. 2025 de rei, tá na hora de mudar o repertório, né? Pro próximo. É tão bom esse repertório, é tão legal, né? Mas eu vou mudar, que já tá mais de 300 pontos, né? O Joãozinho falou Futurísticos 2025. Esse pode ser. Futurísticos 2025. O Arthur tá acompanhando a parte daqui. Boa, Crica. Manda um salve pro meu amigo Pedro. Um salve aí pro Pedro, que acompanha aqui a série também. Vamos lá, fazer a revisão. Bora. 92,8 da minha parte. Ele fez 86,4. O cara jogou firme também.
pelo computador aqui. Teve 3 excelentes, teve 2 imprecisões, aqui um erro. A projeção aqui 2.350 da minha parte, abertura 99.9, meio jogo mais ou menos 89.1. Porque dá pra dividir aqui as precisões, né? Ele mostra pra você. Intensa, foi uma partida séria. Tá bom. Vamos pra análise. Então, comecei com peão dama, tentando levar pra catalã. Poderia ter jogado C4 aqui primeiro, né? Joguei cavalo F3, G6, G3. Lembrar que a gente costuma chamar isso aqui ou de Índia do Rei do Fianchetto ou Grunfeld do Fianchetto. Que ele definiu já que vai jogar uma Índia do Rei ou uma Grunfeld, né? Que seria as ideias do Fianchetto. Então, no meu curso da Grunfeld, que está sendo produzido à medida que eu gravo os vídeos aqui. Bom, tava jogando torneio semana passada, né? Voltei para gravar hoje aqui a Sleep Run, mas vou retomar a produção aqui do curso da Grunfeld. Então, assim, isso aqui você vai encontrar muitas vezes. Eu não sei exatamente em que nível, mas eu acho que até nesse nível de 2000, por aí você deve encontrar bastante adversário que joga assim, né? Bota o peão dama aqui, faz o fianchetto. E claro, meu repertório de pretas, né? Vai ser da Grunfeld. Vamos ver, rock, rock. E eu vou indicar para você jogar com D5 aqui, que é o lance que eu gosto. Isso aqui é um estilo de Índia do Rei, inclusive os cursos do SUP são todos direcionados para a Índia do Rei, né? Que é o que ele costuma jogar, ele tem experiência. Inclusive, eu tô falando agora do meu curso, mas aí fica um comentário pro curso do SUP também. Eu gosto desse ponto, que assim, eu tô fazendo um curso da Grunfeld, que é uma variante que eu jogo muito, que eu já joguei muito durante. Faz mais de 10, 15 anos que eu jogo, então eu tenho muita experiência, né? E é o caso do SUP também, ele jogou muito em Índia do Rei por muitos anos. Eu acho que. É claro que eu poderia fazer outros cursos numa boa, ter um conhecimento para mostrar ideias variadas, mas assim, quando o jogador faz um curso da abertura que ele joga mesmo, é muito mais legal, porque eu consigo explicar muito melhor uma Grunfeld. Eu vou ter muito conhecimento, eu vou ter coisas que eu já entendo com mais facilidade. E aproveitando para mencionar o Sup, é o caso dele também na Índia do Rei. É um cara que tem muita experiência na Índia do Rei. Parece até propaganda agora dos cursos do Sup, né? Mas não é. Tanto que ele tem curso de outras aberturas também, né? Dentro da, enfim, da comunidade dele. Mas eu acho que isso é legal. Nem sempre é possível, né? Mesmo porque senão eu ficaria limitado a fazer cursos também. Tanto que o sistema London eu nunca joguei na vida, né? Joguei em partidas só recreativas e eu tenho meu curso que eu consigo passar ideias da London também. Mas enfim, o curso da Grunfeld aqui que eu vou recomendar é com D5 mesmo. E o D6 é uma postura mais de Índia do Rei, jogar mais um contra-ataque, é uma postura totalmente aceitável também. Mas seria essa a minha sugestão, né? E sempre que o branco jogar C4, você vai tomar o peão do C4, que é o espírito da Grunfeld muitas vezes, né? E se o branco tivesse jogado C4 antes, né, vamos dizer que aqui, tem um detalhe que eu acho que eu devo mencionar no curso, que o D5 aqui, antes de rock, tem uma pequena diferença, que até certo nível não vai fazer diferença nenhuma, né, na prática. Mas enfim, seria mais ou menos isso, tá? O D5 primeiro é mais preciso. Mas seria D5 aqui cedendo mesmo o centro, né? Permitindo que o branco tome aqui. E você vai jogar para contra-atacar aqui o peão de D4, né? Muitas vezes é o espírito da Grunfeld é você ceder o centro para você ter um jogo de peças contra o centro adversário. Mais um spoiler aí do curso também, que deve sair em algum momento desse ano. Aliás, inclusive, acabamos de passar na metade do ano, né? E nada do curso ainda. Bom, ele jogou C5, é uma postura que eu já não gosto de jogar de pretas, mas é totalmente aceitável. Joguei D5, D6, C4, roque, cavalo C3. Estamos numa posição extremamente teórica aqui da Benoni do Fianchetto, que é mais o espírito da Índia do Rei do que da Grunfeld, porque ele tem o D6 ao invés do D5, mas a gente chama mais de Benoni isso aqui. Então ele deveria ter jogado E6 aqui, roque, toma, toma. E essa é uma posição bem difícil, bem desequilibrada, com chances para os dois lados, né? Que o preto tem sempre o potencial de avançar aqui, o branco às vezes vai fazer E4, muitas vezes o branco prepara esse E4, né? O branco joga esse, tem a teoria com o cavalo D2 também, que eu não conheço muito. Porque como eu falei, não é o tipo de estrutura que eu jogo muito, nem de brancas nem de pretas, né? Mas na Benoni, normalmente, que você faz o C5, é interessante você jogar um E6 para ganhar um arzinho. Quando ele faz esse, ele já coloca como duvidoso, ele fica um pouquinho com menos espaço já. Porque ele não consegue romper com o E6. Repara que quando ele faz o E6, ele ganha um pouquinho de respiro, né? Torre 8, né? A torre tá na coluna semi-aberta aqui, pra tu dar uma respirada. Veio o cavalo D7, fiz o roque.
cavalo G4, H3. E esse é um lance que eu gosto muito, é um lance realmente que o Engine gosta aqui, mas é um lance extremamente conceitual e eu tenho a impressão que é um lance que não é nem um pouco fácil de fazer. É você que está me acompanhando, que está assistindo também, responda essa pergunta aí mentalmente ou coloca nos comentários se você quiser também. Esse aqui não é um lance fácil de fazer cavalo D2, mas ele é totalmente guiado por uma ideia conceitual. Eu tenho que calcular também, porque cavalo B6 é um lance, inclusive ele até acha bom o que o cara fez, o cavalo B6 e assim, que é inusitado pra mim, parece feio. Mas esse lance aqui, ele é guiado por esse conceito de que eu tô com mais espaço que ele. Então eu não quero trocar peça. Né? Então tem outras opções aqui pra fazer o mesmo plano, né? Eu não sei se dama C2 podia ser, ele fala aqui, cavalo E5, aí imagina cavalo D2. Então é interessante que ele sempre... Ah, que ele gosta de trocar até. Não, ele prefere esse, né? Você vai dizer, pô, Cricor, mas e meu bispo de C1? Pra onde eu vou com esse bispo? Não sei, não sei. Lembra que o bispo da sua ala da dama, se você já fez o rock, não é aquela prioridade absurda que se ele seja desenvolvido. Né? Você tá ameaçando F4, H3 e F4, né? E na hora certa eu posso fazer B3 e bispo B2, talvez. Então eu joguei H3 lá e puxei o cavalo pra D2, ameaçando F4 ganhando. Veio o cavalo B6, que curiosamente é um lance firme. Dama B3, que é a única, né, pra defender o peão, e ele veio com A5. E eu fiz A4, que é um lance importante aqui também. É, o A3 eu dou muito espaço pra ele fixar, né? Aqui quase que eu tava até na dúvida de fazer uma besteira. O A4 foi excelente. Então olha só, viu? Olha como é traiçoeiro às vezes o conceito, né? É, eu tô vendo que ele tem o A4 ali, mas eu não quero jogar o A4, porque eu não quero dar essa sacada. Mas assim, é uma preocupação muito longínqua, né? Esse é o problema de você dar muita importância pra estratégia também, às vezes. Passado o limite, né? Você fala, não, não quero enfraquecer nenhuma casa. Mas aí fica pouco prático o negócio, né? Eu gostaria muito de dar um exemplo para a vida real, mas não consigo pensar agora uma comparação assim. Mas às vezes você pode ver, né, que tem pessoas que, vamos dizer, tomam muitas decisões baseadas em princípios, que eu não saberia dar um exemplo agora, mas você vai conhecer alguém que tem essa coisa de ser muito, ter a vida direcionada mais por princípios, e a pessoa acaba sendo muito pouco prática por isso. E a pessoa, às vezes, tudo bem, é fiel aos princípios dela, né? Seja esses princípios quais eles forem, mas a pessoa, às vezes, acaba sendo um pouco prática. É uma opção da pessoa ser assim, né? Então, aqui seria pouco prático também eu ficar muito preocupado em pensar, putz, eu não quero deixar essa casa fraca. Mas não é prático porque tá longe de chegar um cavalo aqui, né? Tanto que eu até falei, né? Pô, a manobra que ele vai fazer aqui. Engraçado que é o lance que ele dá mesmo. Olha só que interessante. F5 ele fala que tá ok o que ele fez, mas ele gosta desse lance. Que engraçado. Mesmo assim, é uma preocupação muito, muito distante, né? Cavalo F3, cavalo B8 é o lance. Olha que legal isso aqui. Que interessante. Cavalo B8 é o melhor lance disparado pelo computador aqui. Muito legal, né? Cavalo A6, cavalo B4. E aí, claro que o branco tá melhor aqui, né? Você tá perdendo 1000 tempos aqui, mas aí o cavalo fica em B4 e a ala da dama morreu para as brancas, né? Ainda assim, o branco tá bem pra caramba, né? Porque eu vou expandir aqui. É interessante, cavalo D7. Bom, dito isso, ele jogou F5, que é um lance que eu não gosto. Eu até preferi essa manobra do cara, né? Eu fiz F4 aqui, cavalo F7, e agora E4 tem uma cara excelente, né? Eu já vou romper aqui o centro. Ele tomou, eu tomei de cavalo, cheque RH2, cavalo H6, cavalo B5. G4 é um lance bem, bem otimista aqui, né? Porque assim, eu tô quase levando mate aqui, né? Cavalo toma lá e dama H4 mate, se a dama tivesse aberta, né? Ele tem que sacrifício aqui, que não dá nada, mas assim, não tem nenhuma necessidade de eu permitir esse tipo de lance pra ele, né? O G cavalo B5 tá excelente. Aqui G4 eu poderia fazer, porque eu mato as peças dele, só que é um lance, de novo, extremamente conceitual e podemos até argumentar que é pouco prático, porque é perigoso esse lance, né? O Engine gosta, mas o Engine não tem medo de nada, né? Prefiro o meu Bispo D2, que é mais seguro e não cede riscos pra ele. É um lance de novo mais prático aqui. Cavalo F5, Bispo C3. Cavalo E3, que eu completamente não vi. E aqui eu tinha que tirar a torre. Ele realmente não gosta da minha entregada aqui, na qualidade. Tinha que ser torre 1, ele pega o meu bispo e eu tô bem seguro ainda. Ele tem problemas sérios aqui, o rei tá muito exposto, né?
Joguei esse, mas ele... ele acha que ele tá melhor mesmo. Eu achei que eu não tava pior aqui, não. Não, mas não tô pior não, tá igual. Foi uma bela pendurada, bispo G7. Joguei torre 1, cheque e B3. Eu tô pior agora. Agora eu fiquei pior. Bispo D7 era chato pra caramba, né? Porque se ele tomar aqui, eu vou ter que ou liberar o peão de A dele, né? Ou deixar o peão fraco. Então talvez eu tenha que fazer cavalo A3 aqui, sei lá. Ele jogou esse, eu gostei do cavalo D2. Dama E3 eu gostei. Ele não gostou muito. E ele pendurou agora com G4, né? Exposição difícil de avaliar aqui, né? Porque se bispo D7, cavalo C3 é ruim de avaliar isso aqui, porque ele tem dificuldade para fazer E6. Eu tenho muito espaço aqui no lado do rei e no centro. Eu quero fazer talvez esse. Eu vou aos pouquinhos empilhando ali em cima do ponto de G6. Cavalo mal colocado. Mas ele ainda acha que o preto tá ok. Tá até um pouquinho melhor. Aí jogou esse, eu tava de olho no bispo ficar preso aqui. De novo um lance natural, só que ele sem calcular, né? G4 foi bom. Ele sacrificou e agora bispo H3 parece excelente. Maximiza a atividade das minhas peças. Dama H5, cavalo F3 eu gostei. Tomou. Troquei. E aí cheque. Esse. E aí cavalo D6. Não, tinha cavalo E5 que eu não vi. Mas bispo G4 está excelente também. O cara abandonou aqui de tristeza, né? Porque torre B7 tá vindo esse. Meu rei tá totalmente seguro aqui. Eu vou ameaçar ideias de mate, vou prender esse cavalo aqui. E na hora certa eu vou disparar o peão de D5. E é isso aí, vitória legal. Essa aqui interessante. Foi uma Índia do Rei, né? Na verdade. Índia do Rei meio Benoni. Com a variante do Fiancheto. E terminamos o vídeo com 2025 de rating. Com 202 vitórias. Se você gostou aqui desse vídeo, da análise e da partida, não esquece de deixar aquele joinha se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!